Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Jesus foi um judeu observante, não conhecia o domingo, senão o descanso sabático. Praticou durante toda a sua vida as festividades do judaísmo. Foi um rabino no maior sentido da palavra, um grande mestre. Não foi um rabino consagrado institucionalmente, senão um mestre do povo de Israel. Teve certas características proféticas porque denunciou muitas injustiças que considerava que não eram dignas da nação. Mas nem por isto pretendeu criar uma nova religião, nem abandonou jamais os seus a nós, os israelitas. Esta obra que apresento é fruto de vários anos de estudo e investigação. O livro é judeu por parte tripla. É judeu porque estuda a personalidade de um judeu, Jesus de Nazaré. É judeu porque eu, seu autor, Mário Sabã, sou judeu. E judeu porque estudaremos a ética judaica da tradição rabínica em conexão com Jesus. E pretendo demonstrar com esta obra? Pretendo demonstrar que todos os ensinamentos de Jesus são plenamente judaicos e que todas elas se encontram na mais nobre tradição do povo de Israel, que não existe nenhum ensino do Rabino Jesus que não se encontra dentro dos ensinos bíblicos ou na tradição de outros rabinos do judaísmo, tanto nos rabinos cronologicamente anteriores como entre os posteriores à sua figura. Provavelmente, a novidade do Rabino Jesus foi sua forma de exposição, seu carisma. Sem dúvida, podemos dizer, sem lugar a equívocos, que o fundo de seu pensamento, seu conteúdo essencial, é plenamente judaico. Este livro não estudará o nascimento milagroso de Jesus, como tampouco estudará o fenômeno de sua ressurreição. Não tentará explicar seus títulos de profeta, Messias, Filhos de Deus e etc., porque estes temas constituem debates cristológicos que excedem o marco deste livro. Esta obra não abre nem pretende abrir um debate sobre a fé, nem sobre quem era ou quem foi Jesus, senão que se centra sobre uma pergunta-chave: o que ensinou Jesus? Nesta obra não se encontrará nenhum problema familiar de Jesus, se teve ou não filhos, se teve ou não esposas, se amava ou não a sua mãe, já que não pretendo estudar estes aspectos privados, porque existem numerosas novelas históricas que fantasiam com estas questões. Sem dúvida, meu trabalho se centra no essencial, na mensagem ética que produziu o judeu Jesus. Tampouco, em verdade, se pode considerar como uma obra de discussão teológica, já que não tentarei, como judeu, convencer a cristãos de que Jesus não é o Messias, nem tentarei convencer aos judeus de que Jesus é o Messias. Não tentarei, em realidade, convencer ninguém de nada. Por este motivo, considero que não é uma obra teológica, ainda que grande parte das minhas exposições tenham uma relação com a teologia. É verdade que realizo análise dentro do campo da teologia, mas nunca de modo apologético, senão como fundamento de todo um sistema de pensamento. A única conclusão possível desta investigação é que todo o judaísmo que o judeu aceita hoje em seu cânon está contido completamente nos ensinos do Rabino Jesus. E o que tentarei realizar é uma compreensão de seus ensinos. Tenho que partir de um axioma fundamental. Não podemos estudar a Jesus como judeu do século I se não compreendermos profundamente o judaísmo. Nem podemos estudar a Jesus desde o cristianismo, porque Jesus não era um cristão, senão um judeu. O que demonstrará este livro é simplesmente que todos os ensinos éticos do Rabino Jesus se encontram na tradição hebreia e que, portanto, desde o ponto de vista ético, o cristianismo é, em realidade, uma continuação absoluta do judaísmo. Muitos autores falam de processos simultâneos, em processos de continuidade e de descontinuidade. Desde o meu ponto de vista, e depois de haver concluído esta obra, posso falar simplesmente de continuidade. O processo de descontinuidade, quando começou, foi provocado pelos gentios que se integraram ao seio do movimento judaico-nazareno a meados do século II. É, em realidade, durante o século II quando podemos falar do conceito de descontinuidade, já que no século I toda a estrutura inicial do que com o tempo chamaremos cristianismo se encontra em uma continuidade absoluta com o judaísmo.
O judaísmo de Jesus é uma perspectiva particular de um rabino do judaísmo. O cristianismo do século II, para conseguir sua independência do judaísmo, necessitou transformar-se em um cristianismo paganizado, porque o cristianismo original é puro judaísmo ortodoxo, desde a visão do rabino Jesus. E mais, qualquer judeu ortodoxo pode ler nos evangelhos cristãos sua própria tradição. Jesus foi um rabino fiel à tradição de Israel e jamais abandonou o seu povo. Susteve sempre a tradição hebreia e em nenhum momento pensou que seus ensinamentos chegariam aos gentios de uma forma tão massiva. E mais, criticou aos rabinos que faziam grandes campanhas proselitistas para a divulgação do judaísmo fora dos limites do povo de Israel. Este trabalho de investigação que propus tratará exclusivamente sobre os ensinos éticos do Rabino Jesus. As obras de autores cristãos, em sua grande maioria, dedicam uma grande quantidade de páginas à cristologia, isto é, à análise teológica dos títulos que tem Jesus. Jesus como profeta, como filho de Deus, Jesus como revolucionário, Jesus como líder carismático e etc. Sem embargo, esses temas não serão o centro do nosso interesse. E também muitos autores hebreus tentam estudar os títulos de Jesus de Nazaré. A que conclusão todos chegam? Há muitas conclusões, mas nenhuma conclusão final, porque, em definitivo, o problema dos títulos de Jesus tem relação com as diferentes crenças que sustentam os autores. Eu não vou entrar neste tema porque, como judeu, sustenho minha própria opinião pessoal sobre o famoso interrogante: quem foi Jesus? Não quero chegar a uma conclusão pessoal produto da minha educação judaica. Simplesmente o que pretendo manifestar nesta obra é a possibilidade de compreender a Jesus desde o judaísmo, sem preconceitos. 2000 anos de histórias hão criado muita confusão em ambas partes. A única pretensão real dessa investigação é aportar um pouco de luz ao verdadeiro pensamento judaico do Rabino Jesus. Tampouco analisarei a situação econômica ou política da Judéia nos tempos de Jesus, ou as divisões ideológicas do judaísmo do primeiro século, entre saduceus, fariseus ou essênios, já que existem muitas obras onde se podem estudar estes temas. Por suposto, deverei analisar alguns grupos, mas de modo acessório para compreender o ambiente que se desenvolveu o judeu Jesus. Mas este não será o centro do nosso estudo. Não pretendo criar uma obra histórica sobre a época de Jesus. Quem quer situá-lo em seu tempo pode ler muitas obras nesse sentido. Tampouco este livro estuda as diversas tendências e interpretações cristãs sobre a figura de Jesus. Existem muitos grupos cristãos na atualidade que se atribuem à verdadeira interpretação do cristianismo. Não entrarei nessas disputas, porque para mim são investigações totalmente estéreis. Tampouco estudarei a história posterior da igreja que se construiu sobre sua figura, como fazem muitos autores, senão que exponho como muitos de seus primeiros seguidores foram fiéis à observância da Torá, exemplo que demonstra que o cristianismo, em sua origem, foi um grupo judaico messiânico, mas que nunca teve uma clara consciência de constituir-se em outra religião separada do povo de Israel. Grande parte dessas questões da história da igreja já estudei em minhas obras posteriores. Em geral, a grande maioria dos ensaios que tratam Jesus dedicam mais de 50 páginas, às vezes 60, à situação do judaísmo do século I, e ao final da obra, mais de 100 ou 150 páginas à cristologia, isto é, ao estudo de Jesus como Messias. Seus ensinos, em muitos casos, ocupam um terço das obras em questão. Isto não constitui uma crítica a esses autores, cujo objetivo de investigação se centra fundamentalmente em realizar ensaios gerais sobre Jesus e sua época. Existem livros inteiros sobre a ideia de trindade, sobre os problemas cristológicos, sobre o dogma da encarnação, sobre a suposta tensão entre a graça e as obras, sobre as histórias dos papas, sobre as tendências das diferentes igrejas, sobre os concílios, as heresias e uma grande quantidade de temas que o Rabino Jesus jamais sequer
havia imaginado que apareceriam na mente de seus supostos seguidores. Nesta obra, ninguém encontrará absolutamente nada destes temas. Estes assuntos pertencem ao cristianismo posterior a Jesus. O que nos interessa é o judaísmo de Jesus. Existem centenas de temas teológicos posteriores que foram elaborados pelo cristianismo para construir a sua fé. Para essa investigação, estes temas não são do meu interesse, porque desejo concentrar todos os meus esforços em responder a uma só pergunta: o que ensinou o judeu Jesus? E de onde ele extraiu seus ensinamentos? Existem paralelismos anteriores e posteriores dentro do judaísmo sobre os ensinos do Rabino Jesus? Outro aspecto interessante que citarei com certa frequência são as interpretações cristãs que deformaram, segundo meus estudos, os ensinos originais do Rabino Jesus e fazê-las artificialmente incompatíveis com o judaísmo. Por suposto, não poderei expor todas, mas citarei algumas para mostrar como se desjudaizou a figura do Rabino Jesus. O que tentei foi buscar os métodos utilizados ao largo da história para dividir o Jesus do seu ser judeu. Quais foram as ferramentas de interpretação teológica que a exegese cristã empregou durante séculos para demonstrar que a ética de Jesus era e é supostamente mais elevada que a ética do resto do judaísmo e que, portanto, podemos encontrar a origem do cristianismo no próprio Jesus. Nada mais longe da verdade. Jesus, como rabino judeu, pode realizar uma interessante interpretação particular da Torá, mas daí, suster que seu desejo era criar uma nova religião é um absurdo. O judaísmo de Jesus pode ter certas diferenças com relação ao judaísmo de outros rabinos, porque cada judeu sustenta o judaísmo pessoal. A livre interpretação do texto da Torá que propuseram os fariseus foi a base para o desenvolvimento do judaísmo de Jesus. Meu campo de estudo é o judaísmo de Jesus no século I, e não na construção do cristianismo posterior. E reitero infinitas vezes para que o leitor não pretenda encontrar nesta obra coisa além do que a reconexão do judaísmo de Jesus em relação ao judaísmo em sua totalidade. Meu desejo e meu objetivo são simples: concentrar-me nos valores morais que o judaísmo sustentava e sustenta, os quais o Rabino Jesus utilizou para realizar todas as suas parábolas e suas pregações. Também exporei como as interpretações cristãs posteriores, através dos processos de gentilização e cristologização, conseguiram separar o Rabino Jesus do judaísmo e de seu judaísmo. A desjudaização de Jesus foi um processo que permitiu ao cristianismo cristianizar a Jesus. Estudei um tema central que a grande quantidade de obras deixam para trás, a seção que se dedica aos ensinamentos do Rabino Jesus. Creio que, lamentavelmente, depois de 2000 anos, o núcleo ético do judaísmo de Jesus está ainda por descobrir. No dia que os seres humanos não perder mais tempo em vãs discussões teológicas, litúrgicas ou doutrinais e nos centrarmos no importante, na essência ética do judaísmo de Jesus, esse dia compreenderemos melhor a herança moral do povo de Israel. O leitor se perguntará: como é possível escrever uma obra tão volumosa somente estudando os ensinos do Rabino Jesus de Nazaré? Simplesmente porque temos estabelecido uma organização temática sobre a situação do Rabino Jesus dentro do judaísmo. Considero que o problema real entre o Rabino Jesus e o judaísmo foi criado artificialmente pelo cristianismo posterior. Se lemos as famosas discussões de Jesus com os fariseus, é justamente para mostrar o ambiente de livre pensamento em que se desenvolviam os judeus do século I, tentando encontrar a essência da Torá através do debate interior dentro do mundo rabínico. A necessidade teológica que chegou a ter o cristianismo desde o século II em diante, com o afã de conseguir a independência da sua religião mãe, terminou por afastar o Rabino Jesus do resto dos rabinos judeus. Os enfrentamentos interjudaicos de Jesus com o resto dos mestres do povo de Israel foram utilizados para demonstrar hipoteticamente que Jesus enfrentava todos os rabinos de sua época.
Essa ideia é completamente falsa. Foi um pensamento elaborado com o objetivo do cristianismo se separar do judaísmo, da qual ele havia nascido. Em primeiro lugar, quero destacar que cada tema proposto em cada um dos capítulos apresenta conexão entre o judaísmo, tanto bíblico como da tradição oral, e o judaísmo de Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, tentarei sintetizar como a exegese cristã posterior desvirtuou, em muitos casos, os ensinos judeus do rabino Jesus de Nazaré. Citarei muitos autores cristãos que, desde o segundo século até hoje, têm tentado convencer por diferentes sistemas ideológicos de que Jesus foi de uma originalidade tal que, inevitavelmente, a partir de sua figura, se criou uma nova religião, o cristianismo. Posso afirmar que o cristianismo não tem sua gênese no Rabino Jesus, senão que nasce como consequência da incorporação dos gentios sem circuncisão admitidos pelo Concílio de Jerusalém do ano 50. A partir dali, se cria uma teologia messiânica sobre a figura de Jesus de Nazaré, através de outro judeu, o rabino Saulo de Tarso, o que leva, pelo transcurso do tempo, à aparição de uma cristologia. A cristologia se desenvolveu depois do período paulino. Ele forçou a interpretação cristologicamente a todo o conteúdo judeu dos ensinos do rabino Jesus. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, a cristologia se mesclou-se com a ética, e durante tanto tempo se foram confundidas. E veremos aqui como essas interpretações cristológicas invadiram as interpretações éticas dos ensinos de Jesus de Nazaré. O cristianismo não interpretou os ensinos rabínicos de Jesus, senão que interpretaram a sua figura à luz das profecias messiânicas. E é exatamente nesse ponto onde encontramos o grande problema entre judaísmo e cristianismo. O judaísmo vê em Jesus um excelente rabino e interpreta seus ensinamentos éticos à luz da Torá, enquanto que o cristianismo estuda Jesus como objeto de culto. O problema por parte do judaísmo foi ignorar durante séculos o judaísmo de Jesus, e sem dúvida, o que o judaísmo realmente ignorou não foi os ensinamentos éticos de Jesus. O que realmente ignorou e rejeitou de frente foi a ideia da divinização que se realizou da sua pessoa. O judaísmo sempre foi considerado a divinização de Jesus como um elemento indubitavelmente de infiltração pagã dentro do desenvolvimento do cristianismo. Enquanto o judaísmo abandonou um de seus rabinos mais importantes, o cristianismo o desjudaizou. Jesus estava, portanto, dividido entre dois mundos hostis: o judeu, que não queria misturar-se com outras nações para preservar a lei de Moisés e que, sem dúvida, viu a sua existência ameaçada durante séculos pela internacionalização do cristianismo. E o cristianismo, por outro lado, que compreendeu perfeitamente que Jesus, sendo judeu, deveria ser cristianizado para separá-lo do seu povo e da sua fé. Cada um contribuiu para criar uma imagem que não corresponde com a realidade. O judaísmo tem o dever de reincorporar Jesus, porque seus ensinamentos são plenamente judaicos, e o cristianismo tem o dever de rejudaizar Jesus, para compreendê-lo realmente, porque Jesus jamais abandonou o seu judaísmo. O que eu espero é que esta obra não trate do Jesus segundo o autor. O meu objetivo e o que me propus é que as fontes falem por si mesmas, desde que o próprio Jesus manifeste o seu judaísmo e seus ensinamentos. Quero provar que todas as interpretações cristãs nos últimos 20 séculos tentaram desjudaizar o rabino Jesus de Nazaré e, por consequência, separar Jesus de seus irmãos, que somos nós, os israelitas. Esta tentativa frustrada de separação do rabino Jesus do judaísmo chegou ao fim. Depois da leitura desse estudo e desta obra, vai poder comprovar os ensinamentos do rabino Jesus e que eles se encontram dentro da Torá, dentro da Tanar e dentro das genuínas tradições farisaicas. Jesus pode ser estudado pelo judaísmo atual porque é produto da própria tradição judaica. Quando o judeu lê certa passagem da Tanar, em realidade está estudando os ensinamentos éticos de Jesus, porque Jesus, como bom rabino, extraiu a essência das suas parábolas do interior mesmo da tradição hebraica. Em termos gerais, um cristão verdadeiro é eticamente judeu, e o judeu
é eticamente cristão. Somos ambos partes de uma mesma tradição de Israel. O que nos dividiu e nos divide foi e é o caráter nacional do judaísmo frente ao espírito internacional do cristianismo. O judaísmo é um judaísmo do povo judeu e o cristianismo é a ética do judaísmo pregada a vários povos. Em síntese, o cristianismo é a desnacionalização do judaísmo. Como conclusão deste extenso trabalho de investigação, estabelecerei o processo de reconexão, a qual citarei muitos autores judeus, sobretudo do século XIX e XX, que reconheceram que o Rabino Jesus de Nazaré devia ser reincorporado aos estudos do judaísmo, porque seus ensinamentos são plenamente hebraicos. Esta obra que apresenta aos leitores o judaísmo de Jesus é a finalização da história mais incrível da humanidade, de um humilde rabino da Galileia que se transformou com o tempo em Deus para milhares de cristãos. Esse pobre judeu crucificado que séculos depois foi utilizado para perseguir a sua própria nação. Este livro é uma homenagem a todos aqueles judeus que, como Rabino de Nazaré, ao longo da história da humanidade, lutaram por uma ética mais elevada. Quando todo cristão tomar consciência de que segue os ensinamentos judaicos de um rabino, aquele dia poderemos dizer como o israelita Shaul de Tarso, em Romanos 2,29, escreveu: o verdadeiro judeu é aquele que sente em seu coração. Durante muito tempo, tentaram nos convencer, ao longo dos séculos, de que o cristianismo é a religião do amor e foi ou é superior ao judaísmo, considerada por muitos como a religião formal, uma religião da lei. Se o cristianismo é a religião do amor e Jesus foi um judeu e pensava como judeu, acaso não poderíamos dizer que todo o amor de Jesus pela humanidade não é um amor que nasceu do interior de uma alma judaica? E chegou a hora de mostrar o valor do judaísmo e de restituir o seu lugar que ela deve ocupar na história. Porque todo o cristianismo é essencial, em termos éticos, está em dívida com a interpretação do judaísmo de Jesus. E o amor que pregou o Rabino Jesus, ele pôde ensinar porque ele aprendeu do seio mesmo do judaísmo. Jesus não foi simplesmente um judeu por sua origem nacional, senão foi um judeu e seguirá sendo judeu por seu conteúdo ético mais profundo. Foi um judeu observante porque sempre tentou descobrir os grandes valores da Torá. Jamais o Rabino Jesus enfrentou a Torá, senão que ele a interpretou de acordo com os grandes valores do judaísmo. Jesus jamais combateu o judaísmo, como muitas vezes tem sido repetido ao longo dos últimos séculos. Senão, Jesus, como bom rabino, cumpriu, segundo a sua interpretação particular, a Torá de Moisés. E reforço, Jesus realizou uma interpretação excelente do judaísmo, mas jamais o seu objetivo foi a revogação do judaísmo. Com esta obra, queridos leitores, jogarei à luz um dos segredos melhores guardados ao longo dos últimos 20 séculos, que o Rabino Jesus de Nazaré jamais pretendeu fundar uma nova religião, senão que ele tentou purificar o judaísmo daqueles que, como em todas as religiões, veem apenas a casca exterior e não o seu conteúdo ético. Esta obra não debate se Jesus foi ou não o Messias. Este é um tema da fé pessoal de cada um. Esta obra também não discute dogmas, nem sentimentos pessoais, nem ideologias, nem realiza uma análise de todos os autores anteriores que escreveram sobre Jesus, já que todos estes temas pertencem a outras disciplinas. A meta desse livro é um tanto ambiciosa. Tentamos conectar os ensinamentos éticos do Rabino Jesus com os ensinamentos rabínicos do próprio judaísmo. Demonstrarei que quem é eticamente judeu é um verdadeiro cristão, e quem é eticamente cristão é um verdadeiro judeu. As divisões posteriores são produtos mais da evolução histórica do que da essência mesma da ética da Torá, na qual se fundamentam ambas as religiões. O processo histórico posterior que sofreu o cristianismo levou com que ele se paganizasse. Por esse motivo, existem hoje grandes diferenças entre o judaísmo e o cristão paganismo. O verdadeiro cristianismo é, em sua origem, o judaísmo de Jesus. No futuro, o cristianismo paganizado deverá regressar ao cristianismo original,
E o problema fundamental que tem por diante é a tarefa de depurar quase 2 milênios de elementos pagãos dentro do cristianismo. O que eu denomino cristianismo pagão está muito longe do judaísmo, porque em realidade está longe do próprio cristianismo original. Este é o problema real entre ambas as religiões. O que outorga a independência teológica ao cristianismo são os elementos adicionais do paganismo que desvirtuaram o cristianismo original, que é, essencialmente, o judaísmo de Jesus. Por esse motivo, ao regressarmos aos evangelhos, regressamos à fonte judaica do próprio Rabino Jesus e abandonamos, como consequência, toda tentativa de manipulação pagã. Tentarei também demonstrar como a teologia cristã, ao longo da história, tentou por todos os meios justificar a independência religiosa do cristianismo como um movimento diferente do judaísmo e através de uma interpretação forçada das palavras do próprio Rabino da Galileia. O cristianismo produziu dentro da sua teologia uma disputa que poderíamos titular como de Jesus versus os judeus, quando em realidade o debate se deve centrar na interpretação do judaísmo de Jesus versus a interpretação dos judaísmos por parte de outros rabinos do século I. Este é, em última instância, o nó central da questão. E diante disso, nós temos um problema. Será que seremos capazes, como cristãos, de regressar ao judaísmo de Jesus? E, finalmente, a obra se encerrará com a mensagem de esperança, porque o judaísmo, através de muitos dos seus filósofos e rabinos, está transitando um caminho de reincorporação daquele judeu observante da Torá que foi o Rabino Jesus de Nazaré. Um rabino que não necessita ser reincorporado, porque sempre esteve dentro do espírito do povo de Israel. O que separa judeus e cristãos é a pergunta sobre quem foi Jesus. E o que une judeus e cristãos é a resposta sobre os seus ensinamentos éticos, produto do seu judaísmo. Esta obra tem como objetivo demonstrar, depois de 2000 anos, que todos os ensinamentos do Rabino Jesus de Nazaré são compatíveis e podem ser aceitados pelo judaísmo, porque esses ensinamentos éticos se encontram em toda a tradição judaica ao longo da sua história. Todo o chamado Novo Testamento é uma obra eticamente judaica. É meu desejo que, através deste livro, possamos reconhecer definitivamente o lugar que ocupa o Rabino Jesus dentro do judaísmo. Um rabino que nunca foi expulsado do seio do povo de Israel e reconhecer o mérito que tem a interpretação da Torá por parte deste Rabino Jesus, que não implica nem implicará em reconhecer o messianismo nem a divindade de Jesus, que são construções teológicas cristãs alheias ao judaísmo. O judaísmo continua e continuará pela via do ideal de um messianismo potencial frente ao cristianismo, que se constitui em um messianismo consumado. Precisamente, o que faz com que o judaísmo continue sendo judaico é a sua falta de redenção. É um orgulho para mim, como judeu, que um rabino do nosso povo tenha sido, seja e será a luz para tantos milhões de cristãos. Devemos agradecer ao Rabino de Nazaré suas excelentes interpretações éticas da Torá. E quando o Rabino Jesus regressar da sua segunda vinda, nós informaremos em nome de quem foram perseguidos os homens e as mulheres de seu amado povo de Israel. Desejo concluir este prólogo com uma simples palavra que pronunciou um hebreu fiel à Torá 2000 anos atrás: a verdade vos libertará.